Louvado, exaltado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, glórias, honras e majestade. Difícil fugir num momento como esse, num culto de louvor e adoração ao Senhor, em que queremos de forma destacada apresentar nossa gratidão ao Senhor. Difícil fugir da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, texto conhecido, memorizado de cor por boa parte dos irmãos, texto em que já foi objeto de estudos, de sermões, de citações, de menções aqui entre nós. Mas assim como o Senhor se utiliza do recurso da repetição, nós insistiremos em falar deste assunto. Algumas coisas nós teremos de ouvir, tantas quantas nós tivemos aqui nesta vida, e ainda assim escorregaremos, tropeçaremos, algumas vezes olharemos para trás, nos esqueceremos, perderemos de vista aquilo que ouvimos e aprendemos, às vezes na véspera. Insistiremos com esta passagem da carta do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, no capítulo 5. Leremos do versículo 12 ao versículo 22. Depois da leitura do texto, nós seremos conduzidos em mais uma oração, e eu convido o pequeno Benício, que eu vi agora há pouco, está ali, para nos dirigir a Deus em oração, depois da leitura do texto. O título sugerido pelos editores, diversos preceitos. Vamos então ao texto sagrado. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O 15. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. O 18. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Até o versículo 22, seremos agora conduzidos em uma oração pelo pequeno Benício. Senhor, Tu és grande, Tu és digno, Tu és bom, Senhor, a cada tempo da nossa vida. Amém. Senhor, abençoa agora a palavra que o pastor vai dar, faça que ele fale a verdade e não a mentira, como os falsos profetas. Senhor, abençoe esse dia e abençoe todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí. Então vamos lá. O apóstolo Paulo tem o estilo de iniciar suas cartas, ou tomar uma parte inicial das suas cartas com preceitos mais teóricos. O apóstolo Paulo sempre reitera para as igrejas, nas suas cartas, sobretudo no início das cartas, sobre as benesses recebidas das mãos do Senhor, sobre a fé, aonde eles devem depositar sua fé,
há sempre um escopo teológico, doutrinário, nos primeiros capítulos das cartas. Um outro hábito que ele tem é que, normalmente, na segunda parte das suas cartas, ele muda o tom. Ele fala agora de prática. Ele fala agora de se executar parte daquela fé que aqueles irmãos acabaram de ser elogiados, certo? Ou para que eles coloquem em prática aquilo que eles demonstram conhecer. Aqui no final desta carta, de modo mais específico ainda, a partir do versículo que nós lemos, do 12, antes de fazer um voto final e a sua saudação final, então, como última parte do conteúdo da carta, antes das despedidas, o apóstolo Paulo não pode encerrar essa carta sem passar para aqueles irmãos alguns desafios práticos, algo que eles precisariam colocar em prática, maneiras de evidenciar a sua fé, maneira de revelar se de fato eram quem diziam ser. As Escrituras estão cheias disto. O Senhor faz, não só através do apóstolo Paulo, mas usa esse recurso ao longo da Escritura. Concede favores ao seu povo, intervém na vida do seu povo, e em seguida requer do seu povo coerência. Abre o mar vermelho e depois requer do povo que seja um povo que creia nele. Quando nós olhamos a peregrinação no deserto, quando nós lemos o livro dos Juízes, quando nós lemos os livros dos profetas, nós vemos sempre os instrumentos do Senhor requerendo que o povo seja coerente com aquilo que eles deveriam ser. Não é só de palavras, não é só da boca para fora. O Senhor chega a ser duríssimo, por exemplo, no livro do profeta Isaías, que condena o culto do povo, que condena a oração do povo, que condena os cânticos do povo, que condena até eles pisarem nos átrios do Senhor, enquanto que na vida prática, no dia a dia, eles eram piores do que os bois e jumentos, que atendiam os seus senhores. Aqui então o apóstolo Paulo apresenta uma enormidade não só instruções, mas imperativos, ordenanças, para que o povo então, sendo desafiado, coloque em prática. E, como você já deve imaginar, não vou pegar nenhum dos outros imperativos dos versículos todos. Quando fala sobre exortar um ao outro, corrigir, aconselhar, quando fala sobre orar sem cessar, o ponto aqui é o versículo 18, que faz parte de um grupo de preceitos que o apóstolo Paulo apresenta para que a igreja coloque em prática. O versículo 18 pode ser dividido em 3 partes. Ele está falando sobre gratidão, mas ele especifica esta gratidão de 3 formas, que não está ali, não vai ser projetado ainda, tá? O primeiro requisito aqui da gratidão, essa gratidão deve abranger tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Um outro requisito é dar. A gratidão é algo que se dá, é algo que se despende. E o terceiro requisito que ele vai dizer, que é a vontade do Senhor. Então, quando eu pego esses 3 requisitos, eu consigo entender por que o povo de Deus, não só lá no deserto, não só nos dias aqui do apóstolo Paulo, que precisaram ouvir o que eles tinham que fazer.
Eu entendo por que é tão difícil, tanto no deserto, quanto nos dias dos juízes, quanto no dia dos profetas, como no Novo Testamento, como é desafiador para o povo de Deus ser agradecido. E aqui é o nosso tema, que não deve ser novidade, porque nós já falamos disso muitas vezes, em aula e etc. Nosso tema é esse: alguns perigos para a ação de graças. Eu não quis ousar e dizer 3 perigos para a ação de graças, ou 3 riscos que nós encontramos, ou 3 obstáculos que encontramos para sermos agradecidos, porque pode ser que haja outros e eu não estou vendo. Eu vi 3 perigos, 3 obstáculos, 3 dificuldades que todos nós temos para ser de fato agradecido ao Senhor. É interessante, meus irmãos, que ingratidão, ainda que seja um mal do ser humano, é mais grave no meio do povo de Deus, porque a ingratidão no meio do povo de Deus é uma verdadeira insensatez. Somente um servo do Senhor que perde de vista a gratidão, ele é no mínimo um insensato, não tem noção. Primeiro perigo: incapacidade de avaliar corretamente. Se Paulo está dizendo em tudo, eu já vejo aí um primeiro problema: nós não conseguimos ser agradecidos em tudo. Nós não conseguimos. E nós não conseguimos porque nós não conseguimos enxergar as coisas de maneira correta. Nós avaliamos as coisas muitas vezes pela agradabilidade dela, pelo aparente bem que ela me proporciona. Então algumas coisas eu tenho facilidade para ser agradecido, porque elas facilmente são percebidas como benéficas. É muito fácil ser agradecido por um reajuste de salário, e é muito difícil ser agradecido pela ausência do reajuste. Então eu chego à conclusão que a minha incapacidade de avaliar corretamente as coisas que me acontecem, para que então eu seja agradecido. Eu não consigo ver, ou eu não consigo confiar. Eu não consigo conceber que todas as coisas que acontecem comigo estão no controle do Senhor. Nada refoge ao seu controle. Não há azar para o povo de Deus. Não há horóscopo para o povo de Deus. Não há domínio do destino para o povo de Deus. Não há obscuridade para o povo de Deus. Nós vivemos em certezas, e todas as coisas, os ventos favoráveis que levam nossa embarcação adiante e os ventos contrários que impedem nossa embarcação, são a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Deus é quem está controlando e tem o mesmo propósito para a minha edificação, para o meu crescimento. Todas as portas abertas, aquelas que nós conseguimos avaliar como sendo boas e agradáveis, e aí a gente consegue ser agradecido, tem o mesmo efeito nas mãos do Senhor do que as portas fechadas, porque é Ele quem abre e é Ele quem fecha. Se eu perco de vista que é Ele quem abre, que é Ele quem fecha, então eu começo a viver essa instabilidade, esta insegurança, e eu começo a avaliar: isso é bom, isso não é bom. Nesse aspecto de avaliar os acontecimentos. Tem um hino que nós cantamos, e eu acho que alguns domingos atrás nós cantamos, e pode ser que a gente cante uma grande mentira, porque talvez a gente tenha até o conhecimento teórico disso, mas na nossa prática nos falta de fato capacidade para avaliar as coisas corretamente. E o hino é: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão,
vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Então até aqui está parecendo tranquilo, muito fácil. Eu tenho que ser agradecido pelas muitas bênçãos do Senhor, mas aí o outro hino vai dizer que eu preciso agradecer pelos amigos e conte as bênçãos. Parte dessas bênçãos são os amigos e parte das bênçãos são os inimigos. Eu volto a usar o exemplo de Jó, que demonstra para nós uma conduta correta de alguém que descansa no Senhor, é alguém que consegue enxergar as coisas de maneira muito mais adequada, diferente da sua esposa, que depois dele ter perdido tudo, ela achou que ele estava de fato perdendo e que ele deveria amaldiçoar Deus, ou talvez murmurar contra Deus, como o povo no deserto, ou no mínimo demonstrar alguma ingratidão. Mas aí Jó responde para ela: você fala como uma louca, só um insensato pode dizer o que você está dizendo. Nós recebemos o bem do Senhor, nós recebemos também o mal. Mal na minha perspectiva, mas na perspectiva do Senhor, toda sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. É por isso que Paulo diz em tudo e não em algumas coisas. Que desafio para nós isso, meus irmãos. Que desafio para nós. Como que a gente reclama, como que a gente murmura. Segundo perigo: se o preceito em tudo dai graças, se a gratidão envolve a dar, deveria ser minha reação às benesses do Senhor, ao cuidado do Senhor, deveria ser esse dar, esticar, estender, abrir. O perigo é a minha impossibilidade de doar totalmente. Muitos de nós cresceu ouvindo que os recursos naturais estão acabando, que a gente precisa economizar água, e assim a gente faz com tudo. A gente é econômico na gratidão, a gente é econômico na generosidade, a gente é econômico no serviço, a gente é econômico na prestação, em se colocar à disposição para servir. A gente é econômico. A gente fica olhando a escala: mas eu estou escalado 2 vezes, o outro está escalado uma vez só. A gente é econômico. A gente tem medo dos nossos recursos acabarem, igual estão dizendo que vai acabar a água. A gente fica com medo da gente ficar no prejuízo. A gente não consegue doar totalmente. No fundo, a gente acha que está perdendo quando dá. Quantas vezes a gente ouve um rapaz novinho, casando, e ele aprende assim: eu não posso ceder muito não, sabe, porque depois a esposa folga, e aí eu não consigo mais tomar as rédeas. Não sei se você já ouviu isso de algum conhecido, se algum amigo seu já falou assim. Mas a gente tem a tendência de ser mais econômico, de segurar, e a gente é assim com relação ao Senhor e às coisas do Senhor. Faz parte do instinto natural do ser humano essa necessidade de autopreservação, de guardar, de reter, para termos sempre. Lá no deserto era a mesma coisa. A ingratidão do povo se mostrava também na falta de confiança, porque o Senhor disse através de Moisés: todos os dias, a cada dia vocês vão lá, recolhem o maná, proporcional ao número de pessoas da sua família. Apenas no 6º dia vocês recolhem porção dobrada, para que no sábado, no Shabat, não tenham que sair. O povo saía com medo de faltar no outro dia, eles pegavam mais porções do que necessário e dava bicho. Muitas vezes está dando bicho no nosso coração, porque a gente não consegue ser agradecido ao Senhor, ser agradecido às pessoas que são instrumentos do Senhor. Ingratidão é um grande mal. As Escrituras ensinam para nós que é melhor dar do que receber, conceder,
ceder do que ganhar. O princípio divino do reino do Senhor é o oposto do que a nossa mente desenvolve por si só, do que o nosso coração já nasce. A gente já nasce assim e a gente cresce assim. Essa é a regra deste mundo. O reino deste mundo se dá dessa forma. É melhor ganhar. Quando eu não ganho como o outro, eu estou no prejuízo. Terceiro lugar, em tudo dai. Então, em tudo dai graças. E o terceiro aspecto, porque esta pode ler aí no texto, se você não sabe de cor. Em tudo dai graças, porque esta na minha Bíblia está assim, ó, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está aí também na sua? Então vamos reler, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Terceiro possível obstáculo, terceira possível barreira. Nós temos uma inabilidade para obedecer completamente. Sabe por que nós não fazemos? Sabe por que nós não colocamos em prática o que o apóstolo Paulo está mandando nós fazermos? Eu consigo agradecer, mas não consigo agradecer em tudo. Eu consigo agradecer, mas de maneira muito tímida, de maneira muito econômica, muito restritiva. Eu dou meu tempo, mas não abusa não. Eu dou carona, mas não abusa não. E em terceiro lugar, porque há em mim uma dificuldade muito grande, uma inabilidade enorme para obedecer ao Senhor. É porque simplesmente eu não obedeço. Talvez esse seja o mais claro de todos. Talvez esse seja o risco maior que todos nós corremos, mas isso não é desculpa. Por ser natural em nós, nós não podemos nos contentar em dizer, a gente não consegue mesmo, a gente não consegue obedecer em tudo mesmo, e aí a gente se justifica por causa disso. Eu sou assim mesmo, ou todo mundo é pecador. O que fazer? Nós encontramos nas Escrituras o texto dizendo que na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Nós não temos lutado tanto assim para sermos diferentes. Nós não temos usado tanto quanto poderíamos os recursos que o Senhor nos dá para sermos diferentes. Nós, povo do Senhor, cristãos de um modo geral, procuramos aqueles mestres de que Paulo disse para Timóteo. Paulo não estava falando entre os pagãos. Paulo está dizendo para Timóteo que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, porque os homens seriam, entre outras coisas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele diz para Timóteo fazer o que? Pregar a palavra. E à medida que ele pregasse a palavra, ele encontraria muitos que o evitaria, porque procurariam falsos mestres para lhes ensinar aquilo que lhes era agradável, lhes dava coceira nos ouvidos. Então hoje isso ainda acontece. Nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ouvir falar que somos pecadores, nós não queremos sair algumas vezes com o coração apertado ou angustiados de um culto solene, de ouvir um sermão, voltar para casa com o coração quebrantado. A gente quer voltar para cima, voltar animado, uma palavra de motivação. Tem uma palavra de motivação para vocês nessa noite. Envie e manda que nós recebemos. É a palavra de motivação que o Senhor tem para nós, para de fato nos motivar a segui-lo. Talvez seja aquela: daqui a 40 dias isso tudo vai acabar, para nós revermos preceitos e valores, fazemos aquilo que a igreja de Éfeso ouviu: olha onde vocês caíram e se arrependam. Caminhando para o nosso final, qual que é o remédio para isso, meus irmãos?
Qual que é o antídoto que pode nos proteger desses perigos? Quais recursos estão à nossa disposição para nos ajudar com a nossa incapacidade de avaliar as coisas corretamente e podermos então em tudo render graças ao Senhor? Nós precisamos de ter nossa visão ampliada. Nós precisamos ter nossa visão ampliada. Comecemos a reparar nas benesses do Senhor, olhar para trás, mesmo portas que foram fechadas, que naquele dia eu fiquei aborrecido porque aquela porta estava fechada, e depois de alguns dias, ou meses ou anos, eu descobri que aquela porta não era a melhor porta para mim. Então vamos ampliar nossa visão, vamos reconhecer que de fato a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Vamos descansar na soberania do Senhor, descansar no controle e na providência do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quem está dizendo isso era no presente. Eles estão olhando para o passado e vendo as benesses do Senhor. E muitas dessas benesses eram frustrações para o povo. Muitos nãos que nós encontramos do Senhor no passado foram bênçãos preciosas do Senhor. Isso significa que se eu encontrar alguns nãos pela frente, algumas portas fechadas pela frente, vamos ser gratos por elas também. Para nos ajudar com a nossa impossibilidade de doar totalmente, vamos também pedir ao Senhor para encher nosso coração de generosidade. Seja um doador, meus irmãos. Aqui é um patamar elevado que estou falando aqui agora. O doador é um patamar diferenciado. É aquele irmão, é aquela irmã que se diferencia dos outros. Você pede uma coisa, ele oferece fazer duas, e está disponível para fazer a terceira. É aquele sujeito generoso que não se contenta em fazer só o que lhe pedem. Ele não está satisfeito só com a sua escala. Ele é diferenciado. Como diz um bom mineiro, é aquele crente substância, que não importa se os outros estão fazendo, se os outros estão sendo acionados, se os outros contribuem menos. O meu referencial é Cristo, que deu a sua vida, e eu sou devedor. Quando eu preguei em Romanos, surgiu essa curiosidade: como é que Paulo pode dizer que ele é devedor, sendo que ele era o missionário mais atuante em todo o Novo Testamento? Disparado, não podia ser comparado com mais ninguém. E ele ainda disse que ele era devedor, que ele não estava se comparando com os outros apóstolos, ele não estava se comparando com Apolo, ele não estava se comparando com os irmãos, ele estava se comparando com aquele que lhe deu a vida eterna. Então eu sou devedor. Se eu der tudo, eu ainda estou devendo. Há níveis distintos que se referem à maneira de expressar nossa fidelidade, meus irmãos. Para expressar nosso amor, nossa generosidade e as virtudes. Existem aqueles que estão no nível do fariseu, fazem o que a lei manda. Mas há aqueles que estão em níveis mais elevados, são os doadores. São aqueles generosos que reconhecem que não são donos de nada, de seu tempo, da sua reputação. São aqueles que, sendo coisas materiais, sendo dons espirituais, eles não economizam, porque são formas de demonstrar nossa gratidão. Porque quando atendemos a um dos pequeninos, fazemos ao Senhor. Eu demonstro minha gratidão ao Senhor, não é só cantando aqui não. Eu não demonstro gratidão ao Senhor
só orando, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Eu demonstro gratidão ao Senhor quando eu pego aquilo que Ele me deu e eu compartilho com os outros. E terceiro, para me ajudar na minha inabilidade de obedecer o Senhor, preciso ser obediente. 3 preces precisam ser feitas. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja minimamente a tua providência sobre a minha vida. Muitas coisas passam despercebidas na minha vida, bênçãos preciosas que eu não percebo. Ajuda-me, Senhor, a ser generoso, doador, não ser econômico na minha gratidão ao Senhor, e me ajude a ser obediente. Deus não se agrada da rebeldia. O desobediente é como se fosse um feiticeiro. A Bíblia diz para nós que o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. O rebelde diante do Senhor é tido como um feiticeiro. Não resista aos ensinos das Escrituras, nem se for para confrontar hábitos que você carrega consigo há décadas. Se você ouviu a palavra, se ficou claro para você, não tenha dúvida de que o Senhor está confrontando aquele vício do seu coração, aquela conduta indevida e inadequada. Se sujeite, obedeça. Mas então agora em diante eu vou ter que fazer isso, e os outros então vão achar o quê? Não importa. Se está claro para você que o Senhor mandou você fazer aquilo, se Ele mandou você amar, se Ele mandou você perdoar, se Ele mandou você ter critérios, se Ele mandou você se afastar daquele tipo de gente, enfim, obedeça. Comece o quanto antes a de fato levar a sério a palavra do Senhor, antes que seja tarde demais. Paulo vai dizer para uma igreja, está dizendo para crentes, depois de tê-los elogiado por sua fé, a operosidade da sua fé, depois de elogiar preceitos que aquela igreja tinha, ele vai dizer: olha, agora vos rogamos, irmãos. Dentre os rogos que ele faz, um deles é esse: em tudo, viu a igreja de Tessalônica, viu a igreja presbiteriana de Votorantim, em tudo, dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Pode não ser a sua, mas é a dele. Que Ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe, levante entre nós uma geração de jovens, adolescentes, crianças, de homens e mulheres adultos e maduros, que têm essa marca, essa evidência em sua vida, a sua gratidão por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz, por tudo que Deus fará.